Você já sentiu que nada dá certo? Ou já fez essa constatação? Porque às vezes não é um sentimento, é uma constatação. Então, bora bater um papo e tomar um café? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal e também no meu Instagram. Bora tomar um cafezinho gostoso, um expressinho. Boa noite para quem está chegando. A gente vai falar hoje sobre aquele momento da vida onde a gente sente, ou às vezes a gente percebe, a gente até constata que nada dá certo. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou Rodrigo César, sou psicólogo junguiano, trabalho na área clínica já tem mais de 20 anos, quase 25 anos aí na área clínica, né? E eu quero trazer aqui para vocês essa conversa, né, sobre a questão de frustração ou de autossabotagem. Enfim, a gente vai falar uma sequência de coisas aqui. Mas se você já é um inscrito aqui no meu canal, parabéns. Se você já me segue, parabéns. Muito obrigado, tamo junto. Comenta aqui desde quando você me segue. Mas também, se você não é inscrito ainda, tá chegando agora, já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos que podem estar precisando de uma palavra de apoio. E a gente vai falar aqui de um momento onde é muito difícil, a gente perde a motivação, né? A gente tá ali tendo uma sequência de nãos, de derrotas, de coisas que dão para trás, né? E como é que a gente faz para criar motivação? Eu sei que eu venho fazendo uma sequência de vídeos, né, nessa transição de ano, que o ano novo ele pode ser ali pra gente um fator importante pra gente pensar em projetos, em conquistar processos e coisas e tudo mais. Porém, às vezes a gente faz o balanço de fim de ano e o fim de ano mostrou pra gente que 2024 foi uma porcaria, que não deu certo, né? Às vezes a gente quer até romantizar, até florear um pouco, trazer um pouco de vamos aprender com a experiência, mas nem sempre vai ser possível, né? Às vezes a gente precisa respirar fundo, olhar que não deu certo e o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente pode sim trazer de dentro da gente aquele ímpeto, aquele comportamento arquetípico de renovação, de início, de superação. Eu sei que não é fácil, não é floreamento aqui, mas a gente pode pensar em algumas questões também. Eu quero trazer para vocês, o pessoal tá chegando, Giovana, Tadeu, quero trazer aqui para vocês que eu elenquei alguns comportamentos e atitudes psicológicas, né, que podem levar a gente para que tenha essa percepção ou até mesmo que aconteça de nada dar certo. Liege chegando também, boa noite, querida, saudade de você. Então vamos lá. Um dos primeiros itens que eu pude pensar aqui, né, para a gente conversar é: nada dá certo, mas o que isso quer dizer pra gente, né? Porque se é um ciclo que se repete, se isso está acontecendo de novo, talvez a nossa psique, não é nem o universo, talvez a nossa psique que esteja querendo dar algum recado pra gente. E não é sempre, nem sempre será assim. Será que você está indo pelo caminho certo? Taxa de conexão na internet, hoje a internet está oscilando aqui, tá, gente? Então talvez esse vídeo saia um pouco falhado, tá, em algum momento, porque hoje a internet está bem instável aqui, eu decidi arriscar para a gente fazer a live aqui, tá? Então, o primeiro item que eu trouxe aqui para vocês é quando a gente ignora a própria sombra. E quando a gente fala sobre sombra, a gente está muitas vezes falando dos aspectos que a gente não aceita na gente mesmo e que a gente faz vista grossa. Mas, Rodrigo, será que eu falhar, eu não conseguir fazer dar certo, será que eu estou vendo que parte ruim, será que eu estou negando qual parte ruim de mim? Não necessariamente, às vezes eu estou negando uma parte boa de mim. Às vezes eu desconheço a força. Eu lembro até hoje, gente, já tem muitos anos essa história de uma paciente que eu atendi, e ela chegou um dia para mim e falou assim: Rodrigo, eu venho de longe. Eu sabia que ela vinha de longe, né? Mas eu era jovem, eu não entendia a profundidade do que ela estava falando, né? Ela falou assim: eu venho de longe. E realmente ela vinha de outro estado muito longe, né? E depois eu entendi o que ela quis dizer, que ela vinha de muito longe, ela vinha de muitas tentativas. Ela estava muito exausta. E às vezes a gente se depara assim nesse momento, quando nada dá certo, a gente se depara com essa exaustão. E a gente quer sumir, a gente quer desaparecer, a gente quer desistir, a gente quer sei lá o que a gente quer, né? Às vezes a gente precisa fazer uma pausa, sumir um pouco nesse sentido,
de reclusão, de recomposição, de refazimento, de restauração interna, de energias psíquicas e físicas, muitas vezes, a gente precisa sim fazer algumas pausas, e a gente, quando está nesse vórtice de nada dar certo, a gente tende a ficar tentando e negar o descanso, negar a contemplação, negar o ócio criativo, negar o prazer de você tirar 15 minutos para assistir um vídeo engraçado na internet, para você tirar uma noite para você ir com os amigos, assistir uma peça de teatro e namorar. Enfim, a gente esquece de viver também, porque a gente acaba polarizando, a gente acaba botando todos os ovos numa cesta só. Às vezes a gente está com um problema no relacionamento e a gente fica achando que a vida é só o relacionamento. Então a gente descuida de todas as outras coisas e a gente perde interesse por todas as outras coisas. Às vezes a gente acha que o problema é só o trabalho. Acha não, né? A gente está ali vivenciando uma situação onde o problema é só o trabalho. E a gente deixa todas as outras coisas que são prazerosas de lado também. É como se a gente não se permitisse ter prazer, porque a gente não conquistou ou a gente não resolveu aquilo. Diferente, não estou dizendo para a gente ser imprudente e sair torrando tudo no cartão de crédito, né? Porque eu preciso me compensar, me mimar, como diz o meme da atualidade, né? Me mimei. Não necessariamente a gente precisa ficar se mimando o tempo todo, mas a gente também precisa ter um pouco de prazer na nossa vida, né? Faz parte desse prazer. O que acontece é que muitas pessoas acabam só buscando prazer, né, porque está tão difícil, e acabam ficando presas nesse prazer. Como, por exemplo, muitas pessoas falam que ficam ali presas, né, num comportamento repetitivo de masturbação, de ficar olhando pornografia, por exemplo, também. Né? O que se fala hoje em dia existe, por exemplo, um parênteses aqui que eu tenho visto alguns colegas de profissão falando assim: não existe vício em pornografia. Existe. A questão não existe necessariamente um CID, né, um Código Internacional de Doença dizendo que de vício em pornografia, mas vício é, por definição, todo comportamento repetitivo que traz um prejuízo para a rotina do indivíduo, seja qual foco for. Né? Então sim, é possível a gente falar de um vício em pornografia, mesmo que não exista tecnicamente um CID dizendo isso, né? Então assim, psicólogos, ampliem um pouco a visão de vocês, gente, sai um pouco do laboratório e vai um pouco para a vida. Beleza? Fechou? Esse é um recadinho para os colegas aqui. Vamos conversar entre nós aqui. Mas enfim, ignorar a própria sombra é não só ignorar o aspecto positivo, negativo, que às vezes a gente está ali, que a gente tem, que a gente até desconhece, ou às vezes está ignorando, fazendo vista grossa, que está ali bombardeando o nosso dia a dia, bombardeando as nossas conquistas, mas também às vezes ignorar as nossas potencialidades, a nossa potencialidade criativa, a nossa potencialidade de resolução, a nossa potencialidade de encontrar soluções. Né? A gente consegue. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e assim, a gente estava falando sobre desenvolver interesses, outros interesses para além de um determinado contexto. E aí eu mencionei que aqui no canal, no YouTube, né? No YouTube eu tenho uma série de lives, no Instagram também tem, tá aqui nos vídeos, as conversas vocacionais, que foram entrevistas que eu fiz com profissionais que estavam falando sobre o descobrir de suas profissões, de suas vocações. E que esse caminho nem sempre começou lá na infância, na adolescência, e que veio tão certinho. Não, tiveram ali alguns percalços e tal. E eu mencionei a live da querida Juliana Sgalha, que tem ali, que trabalhou com publicidade, é publicitária de formação, mas a Juliana, ela também é empresária, mas hoje ela também tem uma empresa de velas literárias, né? Velas aromáticas artesanais com rótulos inspirados em literatura. Então, assim, esse hobby da literatura que ela tinha transformou-se também num negócio, num modelo de negócio. A Juliana sempre gostou muito de ler, né? Então, assim, quantas coisas a gente vai encaixando como um quebra-cabeça na nossa vida e às vezes a gente esquece de possibilidades porque a gente está achando que o nosso destino foi tão determinado pela única possibilidade que a gente visualiza que a gente esquece de que tem a opção de ampliar para outros contextos. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de mais importante para mim é relacionamento, tá? Mas quais são as outras coisas?
Porque se a gente colocar todos os ovos numa cesta só, não vai dar certo. Não deu certo com ninguém, não vai ser com você que vai dar. Concorda comigo? Só focar numa única coisa. Vamos lá. Aí eu estava até mencionando esses dias o mito da Hera, né? A Hera da mitologia grega, que é a deusa do casamento e do matrimônio, né? E da responsabilidade, né? A Hera, ela vivia só atormentada ali porque que o Zeus, o marido dela, estava fazendo, né? Então ela ficava castigando, então ela ficava só nisso, né? Claro que tinha outras coisas, mas o mito dela é sempre essa prisão acerca desse único tema. Então é muito complicado quando a gente se prende a um único tema na nossa vida, a um único interesse. Então, de repente, se eu estou falando que nada deu certo, será que realmente nada deu certo? Será que não tem outras coisas que eu consegui êxito, mas eu sei que aquilo é importante para mim e eu fracassei naquilo. E aí eu acho que nada deu certo, mas será que nada mesmo? Né? Vamos caçar, porque de repente a gente começa a encontrar coisas e de repente a gente começa a encontrar sincronicidades e sinaléticas de que aquele caminho pode ser revisto, abandonado, transformado. Né? Eu sempre falo, quando a gente fica refém de uma única possibilidade, é péssimo. Fiz uma live outro dia falando sobre a importância da dúvida. Quando a gente se coloca em dúvida, quando aparece uma dúvida, ótimo, porque significa que a gente tem possibilidades. A gente visualiza horizontes. E a gente sempre precisa estar olhando para os horizontes, né? Porque se eu acordo e não visualizo outra opção senão aquilo que eu determinei, o que eu acho que vai ser aquilo, ou vou ter que fazer isso, se eu vou ter que fazer isso com esse peso, será que eu preciso ter tanto peso assim para mim? De repente eu posso começar a olhar para outras possibilidades que não são tão pesadas, porque enfim, a vida é para ser vívida e vivida, como eu sempre digo, né? Um outro item que eu coloquei aqui na lista, né, é a gente acabar culpando sempre os outros, né? A gente não deu certo e a responsabilidade, a culpa é sempre do outro. De repente o outro sabota a gente, mas qual que é a minha parcela de responsabilidade nessa história? Eu ouvi nessa história aí da questão do Pix, né, que o pessoal tá falando sobre o Pix e tudo mais, que vai taxar o Pix. A gente sabe que não vai ser taxado o Pix, que esse informe de movimentação financeira sempre existiu, inclusive o valor era menor, era R$2.000, agora está para R$5.000, e agora está expandindo para as outras. O que está acontecendo é que está expandindo para as outras instituições financeiras, porque não só bancos tradicionais, agora são também os bancos digitais, instituições de pagamento e cartões de crédito. Está inclusive ampliando, então o Pix não vai ser taxado, gente. O Pix só é taxado para pessoa jurídica em banco tradicional. Aí o Pix é taxado, mas não tem nada a ver com isso que está sendo dito. Tá? Só um parênteses aqui, já que eu falo de educação financeira também em alguns momentos, é importante a gente saber disso também. Minha gola tá certa aqui? Tá, né? Enfim. Vamos lá. Crise no país sempre existe, né? Dependendo do ponto de vista, sempre existe. Mas tem pessoas que prosperam e outras não. Então, será que a gente precisa sempre culpar o outro? Mas também não dá pra gente só culpar a nossa falta de esforço. Não é isso. Né? Mas a gente pode sim buscar meios. Eu sempre vou defender que existem possibilidades. Enquanto existir tempo, enquanto existir relógio, calendário, eu acho que dá pra gente, energia psíquica, a gente busca, a gente renova. Enquanto existe possibilidade, vamos pensar em alternativas. Eu sempre vou defender isso. Um outro fator que sempre está ali relacionado com essa percepção de que nada dá certo é a busca da perfeição. Porque a gente bota um parâmetro, né, perfeito ou idealizado e a gente acaba não conseguindo... Voltou? Né? A gente acaba projetando nessa idealização de perfeição. Eu estou dizendo aqui para o pessoal que a internet hoje está difícil. Né? Então, em alguns momentos, acho que o vídeo vai ficar pausado, mas eu volto. Eu tento levar essa live até o final. Essa busca pela perfeição, muitas vezes, ela está como parâmetro. E a gente acaba não reconhecendo outras conquistas, porque a gente está visualizando um todo maior e a gente não reconhece as conquistas menores que estão ali no dia a dia, né? Mesma coisa, eu tenho um objetivo, como é que eu chego nesse objetivo grande? Às vezes eu preciso dividir isso em metas menores. Se eu não divido isso em metas menores, eu me perco muitas vezes, porque eu não entendo isso como etapas. Não dá para eu botar um telhado numa casa sem construir o alicerce.
Não dá para eu botar a parte hidráulica sem eu construir minimamente uma parede, uma rede de esgoto também por baixo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter ali toda uma sinergia, toda uma sintonia, toda uma engrenagem, né, dessas etapas. E aí a gente vai entendendo como que as coisas funcionam. Não é raro eu me deparar com pessoas falando assim pra mim: eu não gosto de planejar. Eu não planejo, não gosto, acho que planejar é ruim. Por que planejar é ruim? Porque eu me frustro. Se eu vou me planejar para ir daqui até o centro da minha cidade, eu não posso pegar o carro e sair dirigindo, ou sair andando, ou pegar qualquer ônibus. Não, se eu quero ir para o centro da cidade, eu tenho que ter minimamente um planejamento. Isso já é planejamento, mas a palavra planejamento assusta muito. Por quê? Porque eu me deparo, né, com a frustração, com a possibilidade de frustração. Só que à meia-noite eu conto um segredo, né? A gente sempre vai se deparar com frustrações. O Andrew tá falando aqui: não planeje por medo de falhar, eita! Não planeje por medo de falhar de novo. A gente pode ter esse receio. Só que se a gente vai no freestyle o tempo todo, e às vezes é importante também ir no freestyle, né? E pro desconhecido, se a gente vai sempre no freestyle, Andrew, do meu ponto de vista, a gente acaba correndo um risco, né, de não chegar em lugar nenhum. Ou chegar em algum lugar abaixo de onde a gente poderia chegar, né? O Sebrae, eu sempre menciono o Sebrae tem uma estatística de que quando se começa com um negócio e você não estuda, não planeja esse negócio, a chance de dar errado é imensa. Ele tem uma estatística altíssima, eu não sei quanto que é essa estatística de cabeça aqui agora, mas sei lá, vamos supor aí no mínimo 70% de dar errado. Né? Então, assim, existe essa estatística, depois vocês confiram aí no site do Sebrae, eu não vou me dar o trabalho disso, né? Mas essa estatística é altíssima, porque o Sebrae, ele trabalha com essa questão dessa educação do empreendimento. Aí muitas pessoas também ojeriza a palavra empreender, né? Porque tem trauma, sei lá de onde que sai esse trauma. Mas é importante a gente olhar para o trauma e não para a palavra, né? Porque a palavra, ela é a ação que a gente vai fazer. Seja o meu consultório próprio, seja chegar no centro da cidade, também não deixa de ser uma forma, entre aspas, de empreendimento, né? Viajar, né? Eu não gosto de planejar. Tá, mas o dia que você vai pensar nas suas férias, você vai pensar talvez numa viagem, o que você vai fazer? Vai chegar na véspera da viagem, no dia da viagem, entrei hoje de férias, chegar no aeroporto com uma mala e falar assim: tem passagem pra onde aí? Não dá, né? Até dá, né? Mas você vai levar que roupa? Porque se você levar roupa de praia, e ela fala assim: não tem pra cidade de praia, tem só pro leste europeu na neve. E aí? Tá vendo como o planejamento é importante? E tá vendo como a gente já planeja, o planejamento já está no nosso dia a dia, mas a gente foge disso porque a gente fica com esse medo, com esse receio. E o medo, ele é uma função psicológica muito importante, porque ele coloca a gente em contato com a realidade, né? Assim, pra gente chegar na frente de um precipício e falar assim: tá, não vou dar um passo a mais, porque senão, se eu não tenho medo, eu dou um passo e vou, né? E vai de arrasta pra cima, né? Agora, ou de arrasta pra baixo, no caso. Mas o medo também, ele pode ser muito limitante. Então a gente precisa conhecer como esse medo funciona na gente, como que esse medo está agindo e o que ele está me sabotando, o que ele está me levando para uma repetição de não dar certo. Porque o tema dessa live é nada dá certo. Então estamos falando de algo de uma sucessão de fracassos, de uma sucessão de insucessos, uma sucessão de não conquistas. É disso que nós estamos falando. Então, se é uma sucessão, se é uma coisa que se repete, a gente precisa olhar. Como diz as frases na psicologia, né? O que não se resolve se repete. Então, por que isso está acontecendo de novo? Para que isso está acontecendo de novo? E aí, meu filho, minha filha, é no contexto que tu quiser. Trabalho, namoro, família, o que você quiser. Receita de bolo, né? Nossa, outro dia eu estava vendo o Mohamed Hindi, né? Fazendo receita de cacio e pepe, né? Que é um macarrão
com queijo e pimenta. E aquilo é dificílimo de fazer. E ele faz umas 2, 3 vezes a receita ali, né? Mas ele vai lá e faz, porque nem sempre você consegue de primeira, né? Então tem receita aí também que pode ser um grande de um projeto, né? Vamos lá. Evitar mudanças, né? Ah, eu pulei um aqui. Gente, eu pulei 2 aqui, mas vamos falar de evitar mudanças e resistência, né? A gente resistir à mudança é uma das coisas que muitas vezes leva a gente para repetir esse ciclo, porque a gente vai teimar de novo naquilo, né? Se tem uma situação que está me acontecendo há pelo menos 10 anos, eu tenho que olhar para isso. Se eu sempre tenho esse mesmo movimento de fazer a mesma coisa, eu vou ter que olhar para isso. E não dá para jogar a culpa no outro. Eu tenho que olhar a minha parte na história. E não é a minha ação, é como eu estou lidando. E de repente o outro não vai mudar. Mas o que eu posso fazer para aceitar o outro daquele jeito? Né? É dificílimo porque a gente quer mudar o outro. Porque a gente quer, porque a gente cai naquele egoísmo infantil, aquele egocentrismo infantil, onde eu tô certo e meu desejo é o que importa, e a minha vontade é aquela. E aí eu descolo da realidade, né? Vamos lá, né? Enfim, resistência à mudança é uma das coisas que mais fode a gente na vida. Porque a gente não se prepara porque acontece no dia a dia, porque o mundo está em constante mudança o tempo todo. Vamos falar de trajeto de novo? Vamos falar de trajeto? Eu não sei vocês aí na tua cidade, mas pensa em você indo até o centro da cidade, se você não mora no centro, né? Se você mora no centro, pense em você indo para, sei lá, outra cidade, uma parte, um bairro mais afastado. Quantas vezes o caminho mudou nos últimos anos? Mão que inverteu, pista que parou porque estava em obras, teve que fazer outro caminho. Quantas coisas mudaram? As coisas mudam o tempo todo. Se a gente está falando de uma coisa literal, que é se dirigir até o centro da cidade, para a gente se dirigir ao centro da nossa psique, que é o self, que é a nossa autorrealização, que é o nosso processo de individuação, quantos trajetos a gente não vai ter que percorrer, que muda de direção, que está esburacado, que deu enchente, que tem semáforo, está entupido de trânsito. Não dá para a gente pensar nessas alegorias, nessas metáforas, para a gente pensar no nosso processo de vida, no nosso processo de individuação, no nosso crescimento. Dá para a gente levar, porque crescer na vida não é fácil, né? A autorrealização não é fácil, né? E quando a gente está falando de nada dá certo, a gente está falando de autorrealização. Né? Então, se nada dá certo, a gente está falando dessas vias, desse guarda de trânsito, dessa multa de trânsito, desse guarda pitando, desse atropelamento, desse carro enguiçado, desse ônibus que quebra. A gente está falando de todas essas metáforas. Amplia a metáfora aí para o teu contexto. Né? Pensa simbolicamente. O que é um ônibus quebrado? O que é um assalto dentro de um ônibus, no meu caso? Né? A gente pode pensar. De repente, literalmente é um roubo que te traz um prejuízo financeiro, mas de repente é alguém que te roubou algo, ou você que se sabotou e se roubou, você criou uma dívida com você mesmo, tá bom? Vamos lá. Outro item é viver preso ao passado. Nada dá certo porque eu estou comparando com a coisa que deu certo lá atrás e estou resistindo, né, aos novos tempos. E eu estou preso nesse passado. E esse passado é uma roupa velha colorida que não serve mais, já dizia a música. Né? A gente fica preso em mágoa, a gente fica preso em trauma. Esses tempos eu ouvi uma conversa assim, né? O casal, uma das pessoas do casal falou assim, é daqui pra frente. E a outra pessoa quer daqui pra trás, né? Eu concordo que tem que olhar para o que passou, mas se a gente ficar só voltando para o que passou, a gente não vai conseguir olhar para frente. Então tem uma hora que a gente vai ter que deixar para trás essa mala com roupa velha para trás, para a gente buscar um novo. E aí o exercício mais difícil é como é que eu vou buscar um novo sem estar influenciado pelo gosto do passado, pelo hábito do passado, pela forma de me comportar do passado. Porque aquele hábito, aquela rotina, é aquela forma,
né? Aquele complexo que está atuando. Eu preciso conhecer esse complexo que me toma e que modifica, que me leva a agir da mesma forma repetidamente. Então, será que eu também tenho que ter um trabalho interno de desapego das minhas mágoas, né? Porque mágoa a gente tem que olhar para ela, mas também às vezes a gente gosta de criar uma mágoa e cria um jardim de mágoas, né? E aí a gente cataloga num arquivo daqueles tipo Biblioteca Nacional. Quem aqui já foi visitar a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro? É lindíssima a Biblioteca Nacional. Dá uma procurada no Google, termina de assistir o vídeo, né? Depois dá uma procurada no Google sobre a Biblioteca Nacional. É lindíssima, aqueles arquivos, e ela foi planejada para que uma parte do chão seja de vidro, para que a iluminação passe e não fique tão escura. É lindíssima a Biblioteca Nacional. Todo autor tem um texto seu na Biblioteca Nacional. Eu tenho, né? Eu tenho dramaturgias que estão lá na Biblioteca Nacional registradas, né? Então vamos lá. Comparar-se com outras pessoas, né? Se comparar constantemente. Então, para mim nada dá certo, mas para o outro sempre dá certo. A grama do vizinho é sempre melhor. Tá, de repente para ele deu certo. O que eu posso me inspirar naquilo? Porque eu não preciso copiar, né? Porque se eu for copiar, muitas vezes nem vai dar certo. Mas será que é aquele parâmetro do outro? Eu nunca esqueço uma situação que eu vi, assim, um pai sempre elogiava muito determinado vizinho e pro filho não elogiava nada. Porque o vizinho conquistou muitas coisas, mas na época esse vizinho ele conquistou muitas coisas com jogos de caça-níquel, né? E aí a gente sabe, né, o que é o caça-níquel, né? A gente sabe as implicâncias, as implicações de um caça-níquel, né? A que preço, então, também é o sucesso, né? Eu creio, Rodrigo, gosto de pensar sempre na questão dos valores éticos e tudo mais, tá? Então, assim, eu prefiro essa parte, tá? Mas a gente medir o nosso valor pelo padrão e conquista do outro é muito perigoso, porque a gente não reconhece na gente o nosso próprio padrão, nossa própria conquista, nosso próprio valor, porque a gente está localizando fora o que a gente tem que enxergar aqui dentro, né? E é possível, né? Por isso que a gente faz na terapia, muitas vezes, às vezes eu faço aquela brincadeirinha simples de terapia, brincadeira, né? Simples, uma lista de qualidades e pontos a melhorar. Nossa, às vezes vem 75 pontos a melhorar e 3 qualidades, né? Às vezes também vem 180 qualidades e nenhum ponto a melhorar. Isso também preocupa o terapeuta, tá? Uma vez me trouxeram uma lista do Google. Procuraram uma lista no Google e foram marcando, circulando assim. A pessoa foi marcando, circulando. Foi, toma vergonha na tua cara, né? Aí depois eu nunca mais dei essa lista de lição de casa. Eu sempre fiz presencialmente ou online na hora, para a pessoa não ter como consultar o Dr. Google, né? Vamos lá. Desconectar-se do próprio propósito de vida. A gente tem uma romantização, inclusive, acerca do propósito de vida, que basta você descobrir o que você quer, que o universo vai conspirar a favor, e a gente sabe que o universo não conspira muito, não. Às vezes o negócio flui, mas não existe garantia de que vá fluir. E não é porque não fluiu que você não está dentro do seu propósito. E não é porque você não alcançou milhões de reais na sua conta que você também não alcançou o seu propósito. A questão do planejamento financeiro é mega importante, mas a gente também precisa olhar para a autorrealização. Mas olhar para a autorrealização também é cuidar da parte financeira. E a gente vem aí de um histórico de terapeutas que valorizam muito mais a autorrealização subjetiva do que a parte da autorrealização também financeira. E a gente precisa, sim, olhar para a questão financeira, porque, sim, para ser feliz a gente também precisa de um pouquinho de dinheiro, né? Não necessariamente acumular uma riqueza gananciosa, que não, né? Mas, sim, dinheiro compra confortos e muitas coisas, inclusive, né? Sabemos do que estamos falando. Vamos lá. Reprimir emoções, né? As pessoas elas falam muito em reprimir emoções como se a gente fizesse isso conscientemente. Não. Às vezes a gente esconde as nossas emoções, né? E a gente não sabe lidar com a tristeza. A gente precisa fingir que está feliz. A gente precisa fingir socialmente, seja para
pro líder religioso, pro coach, pro terapeuta. Pro terapeuta é uma bosta acontecer isso, né? Mas para as outras pessoas até entendo que possa acontecer, porque muitas vezes os amigos, as pessoas trazem ali pra gente uma fórmula pronta do que você tem que fazer para você conquistar. E aí você se frustra, e você às vezes não consegue aplicar aquilo, e às vezes você também não quer aplicar aquilo. E aí é como se você não estivesse tentando, e a pessoa te cobra, e você não alcançou porque você não fez o que eu falei, né? E aí você se morde por dentro e esconde isso também. E aí vive numa aparência, numa persona para agradar quem? Para agradar o outro. Porque às vezes o outro ele pode sim trazer possibilidades de respiro, de intuições, de planejamento, de ideias, de brainstormings e tudo mais. Entretanto, é a gente que vai fazer, né? É a gente que vai atuar, a gente vai pegar a nossa mãozinha e realizar, né? Então a gente também precisa ser fiel a gente mesmo, né? Gostou, não gostou, né? A gente precisa entender que às vezes a gente está com medo, que a gente está com raiva, que a gente está frustrado, e a gente vai ter que lidar com isso. Não é só engolir seco e falar que está tudo bem, porque, enfim, a gente vive a positividade tóxica, né? Como diz o Byung-Chul Han, que a gente precisa estar sempre nessa positividade, nessa realização feliz, né? Na sociedade do cansaço, né? Não precisa. Mas criou-se essa mentalidade de que precisa, porque, enfim, tem dicas rápidas no Instagram, dicas rápidas no TikTok, dicas rápidas nos shorts do YouTube, né? E, pô, você não conseguiu? Todo mundo consegue, né? Então, pera lá, vamos lá, não é bem assim que a banda toca, né? Negar os próprios talentos. Às vezes a gente esconde os próprios talentos porque a gente não consegue combinar coisas com outras. Por exemplo, eu tenho um talento artístico, que é dentro da área teatral. Se eu negar isso, eu vou sofrer. Mas eu também tenho um talento dentro da psicologia. Se eu negar isso, eu também sofro. Então, como é que eu conjumino as duas coisas? Botando arte dentro da terapia. Ou quando eu vou para a parte teatral, escrever um texto, por exemplo, como dramaturgo, levar aspectos psicológicos para esse texto. Então, eu consigo coordenar as duas coisas, porque sim, a gente é multitalento. Quem dizia isso era o saudoso Tom Coelho. Ele falava que sim, a gente tem vários talentos, somos multitalentos, só que a gente acha que a gente é uma coisa só, e a gente às vezes não consegue fazer a combinação de talentos, né? Tem um canal no YouTube de uma psicóloga que também é contadora. Então ela faz um canal de sobre contabilidade para psicólogos, né? Então assim, olha só, ela une as duas coisas que ela gosta, que ela curte ali, né? Dentro do nicho dela de contabilidade, ela escolhe trabalhar para psicólogos, que cá entre nós somos uma negação para a parte contábil, né? Nós somos uma negação para a parte financeira, na nossa maior parte do tempo, né? Enfim, vamos lá. Outro item é focar apenas em resultados imediatos. E aí, quando a gente busca só resultado imediato, a gente pode sim ficar com essa sensação de que nada deu certo. Porque se aquele resultado imediato não chegou, sendo que às vezes esse resultado ele precisa de tempo para fermentar e acontecer, né? A senhora minha mãe, ela aprendeu, na época que eu era criança, ela aprendeu a fazer algumas receitas. Ela fez curso de algumas receitas. Então, a professora dela ensinou que para ela fazer pão, ela tinha que, massa de pizza, por exemplo, ela tinha que colocar 2 sachês de fermento para fermentar mais rápido. E fermenta, né? Entre aspas, mais rápido, mas fica com um gosto imenso de fermento, fica com um gosto meio metálico, né? E aí, eu sempre achava assim, ok, ficava gostoso, mas tinha alguma coisa assim que eu não entendia o que era. Quando eu cresci, depois de velho, fui fazer curso de aula de fermentação natural, que eu trabalho não, né? Na pandemia eu fui aprender pão de fermentação natural, eu entendi que o fermento ele precisa de tempo. Então, o dia que eu contei para minha mãe que ela não tinha que colocar 2 sachês de fermento, que ela tinha que esperar mais tempo para fermentar certo, ela experimentou, deu certo, né, obviamente, e o resultado é outro, o sabor é outro. Por quê? Você está usando a quantidade certa, mas você precisa de um tempo para fermentar. E é claro que essa massa, por exemplo, de pão, ela fermenta mais rápido no calor
e mais devagar no frio. Porém, no calor, ela pode desandar. Né? Quem trabalha com fermentação natural, aqueles pão sourdough, sabe que muitas vezes você tem que ficar conjuminando ali, botar um pouco a massa na geladeira para perder um pouco a temperatura ou tentar climatizar o ambiente. E assim é a nossa vida. A nossa vida, eu estou trazendo aqui para vocês esse exemplo de pão, estou falando de pão, mas eu estou falando da nossa vida. A gente precisa muitas vezes ficar nesse malabarismo, nesses malabares, né, de coordenar as variáveis, né? Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi na fermentação natural é compre 2 termômetros, um para o forno e um para massa, né? Se possível, 3 termômetros para medir também a temperatura ambiente. E assim eu fiz, eu comprei 3 termômetros para o forno, para a temperatura ambiente e para a massa. E aí, quando você começa a entender essas variáveis, você consegue ter outro resultado no seu pão. Porque o pão de fermentação natural ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível e muito trabalhoso, como é a nossa vida. A nossa vida também é assim, então a gente precisa estar atento para todas as variáveis que envolvem a nossa vida, que envolvem o nosso propósito, a nossa missão, o nome que você quiser dar para nosso propósito existencial. Né? Então assim, pão de fermentação natural é uma ótima metáfora para a nossa vida, porque tem várias variáveis. A Nath falando assim pra mim, Rodrigo maravilhoso. Nath, você também, Nath. Semana que vem a gente tá junto de novo na aula, né? Sigam aqui, Café Junguiano. A Nathalie Vienne, sigam. Maravilhosa, analista junguiana. Vão conhecer o conteúdo dela, ela também fala sobre autismo, tá? E outros assuntos também. Tá? Aliás, a Nath também está encabeçando um podcast maravilhoso chamado E Agora Jung. Também sigam, né? Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E o podcast você também tem nas outras redes. Eu ouço pelo YouTube, mas você também pode ouvir e assistir pelo Spotify, né? Pelas outras plataformas de streaming de podcasts também. E no E Agora Jung são pessoas, né? É um grupo de pessoas que eu amo, a maioria eu conheço pessoalmente, né? De pessoas que estão debatendo temas de psicologia e temas junguianos, tá? Gente, aprendo muito com esse homem. Eu, no caso? Ai, gente, obrigado, né? Então, deixa eu assim, aceitar assim, o elogio. Obrigado. Eu também aprendo muito com você. Eu sou parceiro dela de arte terapia. A gente faz arte terapia junto no IGEP. Aliás, o IGEP tá com congresso aí, tá, pessoal? Tá chegando o congresso aí, entrem lá no site, no perfil do IGEP. E o IGEP também tá começando cursos novos aí de pós-graduação, tá? Em psicologia junguiana. As pessoas sempre me perguntam, né, por onde fazer. Eu só recomendo o IGEP, tá? Eu sou muito cadelinha do IGEP, faço tudo pelo IGEP, conheço o IGEP há anos, né? Estou no IGEP há anos, né, estudando sempre com o Valdemar, com a Simone, com todo o pessoal. Inclusive a Nath dá aula também no IGEP. Então tem psicologia junguiana, psicossomática e arte terapia. Psicologia junguiana e psicossomática também tem na modalidade online, né? Mas também tem presencial em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E arte terapia é só presencial, tá bom? Então, assim, quem me pergunta sobre cursos de psicologia analítica, eu recomendo o IGEP, tá bom? Eu sou cria do IGEP e sempre recomendo o IGEP. Inclusive, o canal no YouTube deles também tem bastante conteúdo sobre psicologia analítica, tá bom? Vamos lá. Manter relacionamentos tóxicos. Relacionamento tóxico, muitas vezes quem é a pessoa tóxica da relação odeia esse termo, né? Ai, quer dizer então agora que eu sou tóxico. Sim, meu bem, você é tóxico e tem que olhar para isso, tá? Mas enfim, relacionamentos tóxicos são relacionamentos que não agregam em nada. E esses relacionamentos podem ser, a gente pensa em relacionamento tóxico por aquilo que ficou famosinho, né? Que é relacionamento amoroso tóxico. Mas relacionamento tóxico pode ser mãe e filhos, pai e filhos, que mais? Trabalho, pode ser amizade, né? Pode ser irmãos. Teve relacionamento, pode ser tóxico. E o que é essa questão tóxica? É aquele relacionamento que tem assédio moral, tem violência psicológica, muitas vezes drena a energia, vampiriza a energia, a autoestima, quebra a autoestima do outro, né? Então a gente precisa sempre olhar para isso,
né? De uma forma que a gente não passe por isso, né? Que a gente se afaste disso ou que a gente ressignifique. Uma coisa é também maturidade. Às vezes a gente tende a falar assim, separa ou se distancia na questão de, às vezes é necessário por questão de violência física e psicológica, mas muitas vezes a gente também tem que olhar para uma questão de ressignificar aquela relação, pois ambos estão em evolução, né? Então muitas vezes a gente tem que olhar para isso. Agora, não te demores onde o negócio também não muda, né? E se a gente é essa pessoa tóxica, né? Vamos repensar essa história aí, né? Vamos olhar para isso. Bom, um dos últimos itens aqui que eu coloquei é a gente evitar ajuda profissional. A gente sabe que, por exemplo, um vídeo da internet ajuda, uma leitura ajuda, mas uma ajuda profissional não substitui nada disso e nada disso substitui a ajuda profissional, né? A ajuda profissional é onde vai acontecer ali aquele encontro entre as pessoas. Eu estou falando de psicoterapia, tá? Essas mensagens que a gente lê, essas pílulas que a gente escuta, que a gente vê, elas ajudam, elas contribuem para o autoconhecimento, contribuem para o conhecimento também, mas a transformação profunda, ela não é por pílula. Isso vai ajudar na transformação profunda, mas a transformação profunda é aquela regularidade que a gente vai ter em se olhar, seja semanalmente, quinzenalmente. Processos terapêuticos não necessariamente são para a vida toda, eles podem ocupar um período da nossa vida. Não digo necessariamente terapia breve, eu trabalho com terapia breve porque a gente foca uma questão e a partir dali a gente pode ampliar para aprofundar mais, mas terapia breve não aprofunda muita coisa, mas auxilia ali a tomar um gás. Mas um processo psicoterapêutico, um processo analítico, ele é mais longo. E não necessariamente você vai ficar sempre com aquele terapeuta. Você pode modificar o terapeuta, a terapeuta, você pode trocar, porque o processo terapêutico, ele é alquímico. Ele vai acontecer com a pessoa que está ali. Então aquela pessoa vai agregar para você e você também vai agregar para aquela pessoa. Ambos saem transformados. Isso o Jung coloca num livrinho, na obra dele inteira, mas tem muito isso aqui, ó, na prática da psicoterapia. Né? É um livrinho até que curto, né? Mas claro que não é só isso, a prática da psicoterapia, né? É uma questão muito profunda. Aqui nesse livro o Jung, ele discute algumas questões, os problemas da psicoterapia também, ele discute historicamente o que é psicoterapia, mas toda a obra do Jung, ela é sobre psicoterapia, né? Todos os volumes do Jung são sobre psicoterapia, direta ou indiretamente. Mas o que é a alquimia? A alquimia é a mãe da química. Mas os alquimistas, eles trabalhavam com símbolos. E o Jung coloca que os alquimistas, o erro dos alquimistas é que eles tentavam literalizar, transformar chumbo em ouro. Mas na verdade a gente precisa olhar para os nossos aspectos interiores, pesados, sombrios, e transformar isso em ouro psicológico, psíquico, né? Então essa é a questão alquímica, é metafórica, é simbólica. E quando a gente está com outra pessoa, quando a gente está com um terapeuta, com uma terapeuta, com um analista, quando a gente está nesse processo terapêutico, essa alquimia se dá entre as pessoas que estão vivenciando o processo. Então não é só o paciente, o cliente que sai transformado, o terapeuta também sai, porque não só em termos de conhecimento, de profundidade, estou conhecendo mais sobre a profissão, sobre a psicologia, mas também algumas coisas esbarram no próprio processo. E não é que a gente vai fazer a nossa terapia com o cliente, não é isso, mas a gente também sai inspirado e nutrido. Então é um trabalho ali em conjunto, né? Um trabalho ali onde existe essa troca alquímica, essa troca profunda. Então, por isso que a ajuda profissional é também receber um olhar diferente. Quando a gente fala de supervisão, né, dentro da nossa profissão de terapeutas, analistas, a gente sabe que existe sempre a figura do supervisor, da supervisora, que é alguém que vai escutar os casos que você atendeu e vai te dar algumas orientações. Olha, pensa nisso, pensa naquilo, você já pensou nisso? Então é uma supervisão, é uma outra visão, né? Ou seja, é uma espécie de discussão de caso, não deixa de ser uma discussão de caso, onde as pessoas estão pensando sobre a conduta que vai ser dada. Rodrigo, mas na terapia é assim? Sim.
Na terapia é assim como é na medicina. Quando os estudantes estão aprendendo, eles fazem a tal da residência, eles fazem o tal do internato, onde eles fazem as visitas ao paciente em conjunto e tem a figura do preceptor, que seria o equivalente a esse professor, esse supervisor. Né? Então, dentro da terapia também. Só que nós, terapeutas, a gente costuma fazer isso por mais tempo. Né? Porque, enfim, a gente trabalha não só com... O Andrew está colocando aqui, é isso que se chama de transferência? Sim, a gente está sempre atento para a nossa subjetividade, para que ela não interfira negativamente no processo terapêutico. Transferência é a relação que se dá no processo terapêutico, explicando o que o Andrew perguntou aqui, né? Transferência é a relação terapêutica, né? Então, quando o cliente chega para a gente, o paciente chega para a gente, ele está transferindo, projetando algo na gente, da vida dele, e se a gente reage mal a isso, a gente está num processo de contra-transferência. Mas dentro da psicologia analítica, diferente da psicanálise, quem trabalha com transferência e contra-transferência é a psicanálise e a psicologia analítica. A psicanálise é Freud, tá? Melanie Klein, Lacan, essa galera. A psicologia analítica é o Jung. Então, assim, a psicologia analítica, diferente da psicanálise, ela não vai evitar a transferência. Porque não trabalha a transferência, trabalha na transferência. Porque somos seres em relação, os nossos inconscientes também estão se conversando. Quando a pessoa escolhe a figura do terapeuta, conscientemente e inconscientemente, existe ali um aquecimento de eros, existe ali uma troca de energia psíquica voltada para o crescimento de algo, para o nascimento de algo. Né? Isso é a força de Eros presente dentro da terapia, por exemplo. Né? Daí que em alguns casos surge a tal da transferência erótica, onde ou o cliente, paciente ou o terapeuta podem se apaixonar ou sentir desejos sexuais, que dentro da psicanálise pode ser entendido como literalidade disso, e dentro da psicologia analítica a gente pode ampliar para o que eu quero entender, com que parte dessa pessoa eu quero me relacionar, com que parte dessa pessoa eu admiro que eu preciso me relacionar. Não é incomum clientes, pacientes se apaixonarem pela figura dos analistas, das analistas, né? Mas é interessante a gente levar para o lado junguiano, como o próprio... como que é o nome daquele autor? Está no livro... Deixa eu pegar aqui no Google. A gente fala... Adolf... Eu não sei falar desse nome. Adolf Guggenbill. O abuso de poder na psicoterapia. É o nome do livro. O abuso de poder na psicoterapia, na medicina, serviço social. É um nome comprido esse livro. Tá? Quem quer entender sobre transferência erótica vai ler isso aqui, ó. O abuso do poder na psicoterapia, na medicina, serviço social, sacerdócio e magistério, do autor Adolf Guggenbill Craig, tá? É da editora Paulus. Esse livro ele vai falar diversos contextos sobre transferência e contra-transferência e cotransferência, né? O processo transferencial em si. E vai mencionar sobre a questão da transferência erótica também, o que significa isso. Bom, isso aqui não é um assunto muito para uma live, mas é assunto para uma aula, né? Mas enfim, saibam que existe essa possibilidade também e que dentro da psicologia analítica a gente certamente, provavelmente vai caminhar para olhar com que parte desse terapeuta você quer se relacionar, com que parte você admira, que você gostaria, e o terapeuta vice-versa, tá bom? Porque enfim é um processo de duas mãos, de mão dupla, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, voltando para o roteirinho, para a gente já caminhar para a nossa finalização da live aqui, né? Sobre a história da gente olhar para esse momento que nada está dando certo, né? Que tal a gente começar a se reconectar com o que é importante, para buscar essa motivação? Porque a motivação, muitas vezes, ela é tida como incentivo, né?
eu vou motivar a pessoa, eu vou dar conselhos de motivação, vou ler livros de motivação, vou ver vídeos motivacionais. Na verdade, isso são incentivos, porque tecnicamente a motivação ela é interna. Ninguém me motiva, as pessoas podem me incentivar, mas a motivação é um motivo. Esse motivo ele é interno, é de acordo com a minha subjetividade, com a minha vontade, com a minha realidade. Tá? Então, vamos pensar dessa forma. Então, para eu reconectar com essa motivação, eu preciso olhar novamente e ver quais são os meus objetivos. E o que eu tenho em mãos hoje, o que eu posso fazer. E às vezes eu não enxergo. Por isso que conversar com um amigo, mas também conversar, ter uma ajuda profissional, pode ajudar muito nesse caso. Né? Por isso que eu bato na tecla, né? E assim, claro, as lives ajudam, os vídeos ajudam, tal, mas é aquilo que a gente estava falando. O processo de autoconhecimento, ele é constante, né? Ele precisa de uma consistência, ele precisa de uma regularidade. E o processo psicoterápico é uma das ferramentas que você pode buscar esse objetivo, tá? Então a gente pode escrever reflexões diárias, a gente pode criar um diário onde a gente pode desabafar também. A gente pode criar um diário onde a gente escreve as nossas reflexões. A gente pode criar momentos de meditação. A gente pode criar o nosso diário de sonhos. Às vezes a gente está buscando a motivação e a gente está buscando respostas, mas a gente esquece do poder dos sonhos. Né? Dentro da psicologia analítica, um ponto fundamental é o sonho. Né? A gente olhar não para o que eu sonho para a minha vida, mas o sonho que eu tenho quando eu estou dormindo. Porque esses sonhos eles são carregados de símbolos que a gente vai ampliar e buscar compreender o nosso momento e o que a nossa psique está demandando, o que o nosso self está sugerindo para que a gente transforme. Os sonhos eles são sensacionais, são uma ferramenta poderosíssima e muitas pessoas ignoram isso, inclusive terapeutas. Dentro do processo analítico, eu sempre busco o momento dos sonhos, sempre busco trazer ali essa compreensão, essa ampliação dos sonhos. Não dá pra gente ser junguiano e não trabalhar sonho. Não dá pra gente ser junguiano e não trabalhar sincronicidade. Agora, não dá pra gente ser junguiano, trabalhar o sonho dos outros e não trabalhar o nosso sonho. Não dá pra gente ser junguiano, trabalhar a sincronicidade dos outros e não olhar para as nossas sincronicidades. Não dá. Porque a gente precisa, nós junguianos, mais do que tudo, não é que temos, né? Não existe um código, não existe uma regra, uma lei, né? Mas é de bom tom que a gente também vivencie isso. Que a gente entenda o poder da sincronicidade nos sonhos, que a gente entenda o poder das sincronicidades, dos simbolismos das doenças, das somatizações, né? E que a gente também entenda o poder das sincronicidades, dos simbolismos, nas expressões criativas do inconsciente, que muitas vezes vem aqui na terapia através de arte-terapia. É por isso que eu estou me especializando também na arte-terapia. Eu sempre trabalhei com arte-terapia, mas agora eu vou ter em breve, né, a titulação de arte-terapeuta, porque a arte-terapia pode ser uma técnica que você utiliza dentro do contexto terapêutico. Mas você ser arte-terapeuta é um ofício, com direito a CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações. Tá? Então a gente pode usar técnicas de arte-terapia sem ser arte-terapeuta. Entretanto, arte-terapeuta é uma profissão que existe e que tem um código brasileiro de ocupação, tá? Uma profissão aí que tem um reconhecimento jurídico. Vamos lá. O que mais aqui? Estou passando aqui no nosso roteiro, que eu fui para o fim do roteiro e agora estou voltando para o começo, né? Falamos da sombra, da gente olhar para a sombra e tal, né? Agora, eu quero que você, se você está vivenciando isso, para uns minutinhos, né? Hoje eu estava conversando com uma cliente, né? O seguinte, quando a gente atende no presencial, o cliente ele leva uns 15, 20 minutos para chegar no consultório e depois leva mais uns 15, 20 para ir embora, ou até mais, ou até menos ou mais. Enfim, às vezes chegam 10 minutos antes, fica esperando na recepção. E o ideal é que, em vez de ficar no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, a pessoa comece a se conectar consigo, o que ela vai trabalhar na terapia. Da mesma forma, o Matheus Sobreiro, uma vez ele falou assim, né?
que é psicólogo, também falou assim, eu sempre peço para os meus clientes 10 minutos antes da terapia, quando é online, parar e ficar pensando na terapia. E depois da terapia, parar mais uns 10 minutos e ficar pensando. Isso é uma coisa interessante para se fazer, não é? Porque equivale àquele momento onde a gente se dirige, onde a gente se centra, e quando a gente está indo para a terapia, quando a gente está saindo da terapia, que no trajeto a gente fica pensando, poxa, vou falar isso, poxa, falei disso, né? É mais ou menos isso. Eu, quando trabalho, né, o dia de trabalho meu de psicólogo é assim, eu vejo na agenda quem eu vou atender, então antes de atender eu tiro ali uns minutos para pensar cada um dos clientes, o que eu trabalhei na última sessão e o que eu posso propor nessa. Como que a pessoa está, o que eu posso propor, se é possível propor algo. E quando eu finalizo o dia, eu trago isso desde a época da faculdade, quando eu finalizo o dia, como foi cada um dos atendimentos, o que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu fiz de bacana, né? Se eu deixei de fazer alguma coisa, se eu não atentei para alguma coisa, né? Então a gente faz essa revisão, né? Assim é também com a gente enquanto cliente, enquanto paciente. Acho muito interessante. Emily, você tá aqui ao vivo, gata. Já é amanhã na Austrália, né? Já é meio-dia na Austrália. Agora, que hora aqui? 20 para as 10 aqui no Brasil? É o quê? 20 para as 11, né? Bom almoço para você, princesa. Emily está lá na Austrália, lindona, gatérrima. Ela com os lagartos. Gente, tem tanto lagarto naquela Austrália, gente. Emily, se tiver ainda, já viu um canguru? Fala aí pra gente, já viu um canguru. Quarto. Ela falou, quarto. Emily, você já chegou a ver um canguru aí? A última vez que eu falei com você, acho que você não tinha visto ainda, né? Já viu o canguru? Me conta. Né? E é isso, gente. Acho que saudade também, meu amor. Saudade também. Conta se você já viu um canguru, que eu tô curioso agora pra saber se já viu um canguru. Um baby canguru. Porque lagarto eu sei que você já viu um monte. Ela falou que já viu vários cangurus. Gente, eu sou curiosíssimo pra ver um canguru. Outro dia, eu tô aqui, eu moro em Santo André, na região central. Outro dia eu tava andando aqui perto de casa e apareceu uma capivara. Eu falei, gente, de onde surgiu uma capivara aqui, né? Ela veio nadando pelo rio, né? Certamente. Enfim, sabe-se lá de onde. Essa capivara também deve ter vindo de longe. Pra quem tá na live desde o começo, sacou a referência. Enfim. Bom, queria deixar com vocês... A Emily tá falando que já alimentou um canguru. E tem vídeo, depois ela me manda. Gente, eu quero ver isso. Gente, eu vou adorar. Eu sou aquele que adora rolar com os bichos, né? Eu teria um problema sério na savana, porque eu certamente estaria rodando ali com aqueles bichões todos. Inclusive, uma vez eu estava no Forte de Copacabana, Forte do Leme, na verdade, Forte do Leme, lá no Rio de Janeiro. E aí eu estava andando, e aqueles macaquinhos, aqueles mico-estrelas que tem lá, eles são muito acostumados com a civilização. Então eles não podem ouvir um barulhinho de plástico que eles já acham que é comida. Então se você tem alguma coisa, eles já ficam todos acesos. E aí eu parei e percebi que eles estavam assim todos atentos no que eu estava andando, né? Porque eu tinha levado uma coisa plástica, né? Eu sempre quando eu saio para rolês assim, eu levo um lenço umedecido, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no meio do caminho, não é mesmo? Eu levo um lenço umedecido e o plástico fez barulho. E eles estavam acesos, assim, achando que eu estava com comida, né, tal. Mas teve uma hora que eu parei para descansar, né? Sentei num banco no meio do caminho e vieram os miquinhos e subiram em mim. Eu tenho fotos disso. Aí passou a moça que toma conta lá, né? Que é um forte militar, né? Então passou a dona militar lá por mim, brigando comigo, falando que eu estava infringindo a lei. Eu falei assim, eu estava quieto aqui, esse macaco subiu na minha cabeça, né? Você pode pegar a doença. Eu falei assim, é um risco que eu tô correndo, mas o que eu vou fazer? Eu vou arrancar ele daqui? Quer ficar em cima de mim? Fica. E vários subiram em mim. Eu tenho fotos disso. Maravilhoso. E eu me sinto, às vezes, a Branca de Neve abrindo a janela e vindo todos aqueles bichos pra dentro de casa, né? A Cinderela também, né? Enfim. Vamos lá. Quero, assim, pedir pra vocês. Se tenham dúvidas, comentem aqui. Pra quem tá assistindo a reprise, também a gravação, deixa suas dúvidas. Quer mandar mensagem no direct? Só chamar. Aqui tem na bio, aqui no Instagram, tem os links do meu WhatsApp, pode chamar no direct aqui também. Para quem está vendo isso pelo YouTube, tem na bio, tem o meu Linktree, onde tem os meus links de contatos todos também. Pode deixar no comentário. Eu sei que vocês são muito reservados
né, em relação a comentar os vídeos, tal, porque são assuntos pessoais, tal. Mas se quiser deixar um coraçãozinho para ajudar a engajar o algoritmo, pode comentar, deixar um coraçãozinho assim bonitinho que o tio responde também, tá? Se você ainda não me segue, não tá inscrito, me segue, se inscreve, compartilha com quem você acha que tem que compartilhar, tá? E lembrando que quem quiser marcar uma pré-consulta para conversar um pouco mais pertinho, tá aí disponível o link também no Linktree, é só me chamar pelo WhatsApp ou na DM no Instagram, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, tô muito feliz por ter trazido esse conteúdo aqui, por falar com vocês sobre isso, porque é um assunto que eu vejo que é um gargalo, né? Uma coisa assim que às vezes enforca a gente, né? Esse nada dá certo, né? Esse sentimento, essa sensação, e às vezes é mais que uma sensação, um sentimento, às vezes é uma constatação, né? Então é importante a gente olhar para isso. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. Nós falamos sobre esse momento da vida onde a gente tem essa percepção de que nada dá certo, seja uma sensação ou uma constatação de que as coisas não estão dando certo, e é um padrão que pode se repetir ao longo de vários períodos, vários anos, vários meses, né? Então a gente está falando aí sobre algumas questões, a gente está ventilando algumas possibilidades de reflexão para a transformação disso. Tá bom? Então quero agradecer a presença de vocês. O Tadeu tá falando uma ótima live. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência para quem ficou aqui até agora. E é isso. Pessoal que tá aqui no Instagram, me segue lá no YouTube também. Eu devo retomar em breve com vídeos exclusivos no YouTube, porque agora eu tô só nessa parte de gravar live e jogar no YouTube. Mas em breve, o Tadeu... Ó, o Tadeu falando que eu nem falei mal dele hoje. O que eu posso falar mal do Tadeu hoje? Eu não vou falar mal do Tadeu. Eu vou falar mal do Tadeu sim. Tadeu, você já lançou o seu projeto que você estava para lançar? O seu projeto? Você vai falar alguma coisa sobre o seu projeto? Quer que eu fale alguma coisa aí sobre o seu projeto? Coloca aqui que agora é a hora, né? A Emily, pena que cheguei no final. Vou assistir a gravação depois. Assista, meu amor, assista. Eu tô com tanta saudade de você. Eu vi esses dias você no Instagram, fiquei morrendo de saudade, gente. Tá tão linda, gente. A Emily cheia de tatuagens também. A Emily, eu também tô cada vez mais tatuado, mais tatuado. A Emily também é das minhas, a gente é das tatuagens, né? Sérgio, lindo, que saudade de você, príncipe. Tadeu sumiu, né? A hora que é pra falar do projeto dele, quem disse que ele está falando de projeto? Eu vou dar mais uns segundinhos aqui fazendo os últimos recados aqui também. Gente, sigam os colegas, né? O canal Tadeu Ramos, ele é social media também, ele trabalha com isso, né? Para quem não sabe, o Tadeu está lançando um novo projeto, o Tadeu também vai lançar um novo livro em breve. E se ele não lançar é porque ele é um tonto, né? É porque é um tonto, né, Tadeu? Aí eu tô falando mal de você, mas assim... Eu posso falar o que é, Tadeu? Se você não falar nem que sim, nem que não, eu vou falar. Tadeuzinho está para lançar um canal de YouTube novo, porque ele já tem um canal Tadeu Ramos, mas ele vai lançar um canal novo de YouTube sobre cinema LGBT. Sim, Tadeu sempre traz esse recorte LGBT muito importante para os tempos de hoje. Tá bom? Então já fiz o jabá de um monte de gente aqui também. O Tadeu vai lançar o último livro dele da trilogia do Ariel. E é isso, tá bom? Bom, quero agradecer mais uma vez. Obrigado, gente. Aqui, ó. Nada a declarar no momento. Em breve nossa assessoria se pronuncia. Não me processando porque eu falei já aqui na live o que você vai fazer. Eu já tô no lucro, né, gato? Tadeuzinho, a gente precisa marcar nossa reunião, tá bom? Beijo, meus amores. Boa noite. Façam tatuagens com Jean Love, com Gustavo Sabião. Cada vez mais tatuado, né, gente? Qual será que será a próxima tatuagem? Agora eu só faço tatuagem depois do carnaval, porque agora é período de sol. Aliás, vocês vão curtir o carnaval, gente? Comenta aí pra mim se vocês vão pro carnaval. André, você já participei de podcast? Já participei. O Tadeu tem podcast lá no canal dele, canal Tadeu Ramos no YouTube. Segue ele lá também. Eu tenho acho que uns 2 episódios de podcast. E eu recebi um convite para participar do podcast da querida Nathalie Vienne, né, que estava aqui com a gente, né, no E Agora Jung. Ainda preciso acertar com ela a participação. Mas eu considero que os meus vídeos são meio que podcast, né? Porque eles são longos lá no YouTube, né?
Mas eu tenho ali sim também uma sequência de lives que eu fiz com as pessoas que chamam Conversas Vocacionais, que ali eu tenho entrevistas que a gente pode entender como uma espécie de podcast. Tem aqui também no YouTube, aliás no Instagram, tá? Então vocês procurem lá, Conversas Vocacionais, que tem ali acho que umas 10 entrevistas que eu fiz com a galera, tá bom? Liege, beijos para todos vocês. Tá? E quem quiser me chamar para podcast, pode chamar, gente, que eu adoro matracar. Vocês percebem que eu gosto de falar. Começo e não paro nunca mais, né? Tá bom? Beijo, meus amores. Boa noite. Feliz 2025. E vamos que vamos. Bora. Boa noite e anotem os sonhos.